Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Tiago Lacker, sou professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro do campus Patos de Minas e vou apresentar aqui agora a atividade final do curso de Eficiência Energética realizado em São Paulo pelo projeto Energif. Neste estudo está incluído a análise de um sistema de iluminação de uma sala do nosso campus, a análise das faturas de energia elétrica, também do nosso campus, e a análise de um motor de indução trifásico acionado por uma software starter. Então vamos começar com uma análise do sistema de iluminação de uma sala de aula aqui do campus. Então pegamos uma sala de aula padrão, uma sala de aula laboratório, e utilizamos o simulador de Airlux para poder fazer essa análise. Então a primeira coisa que nós fizemos lá no software foi colocar as dimensões da sala. Então aqui à direita está sendo mostrado aí, uma imagem 3D da sala, já com as iluminárias. Então escolhemos lá uma iluminária similar à iluminária utilizada aqui no campus e colocamos lá no software para verificar a eficiência energética do sistema de iluminação dessa sala. Então, considerando esse cenário atual, com 24 luminárias, como essa mostrada aqui, de 38 watts, nós temos a potência total instalada de 912 watts. Colocando essas informações lá no simulador de Airlux, nós obtivemos esse seguinte resultado, com a média de iluminância de 197 lux, sendo que a norma estabelece que o mínimo para esse tipo de ambiente, uma sala de aula, deve ser 500 lux. Então, nós observamos que esse resultado está bem aquém do resultado ideal. Nós fizemos também a comprovação do resultado do simulador através da medição da iluminância utilizando um aparelho luxímetro. Na verdade, é um multimedidor da marca Minipa, que inclusive nós conseguimos medir também a iluminância. Então, nós pegamos aí pelo menos 3 pontos, 3 pontos de trabalho da sala, uma carteira, uma bancada de experimentos e a mesa de professor, e fizemos uma média, e aí obtivemos uma iluminância média de 218 lux, bem próximo daquela apresentada no projeto, feito pelo simulador de Airlux. Então, como o que encontramos através das medições pelo luxímetro e através do projeto também utilizando o simulador, ficou bem inferior ao que estabelece a norma, nós partimos então para um cenário, para a sugestão de um cenário, que seria esse cenário ideal. Propusemos aqui a substituição das 24 lâmpadas tubulares fluorescente por 12 lâmpadas luminárias LED de 40 watts, totalizando aí, então 480 watts. O resultado desse projeto lá no simulador, nós obtemos uma média de 528 lux, acima dos 500 estabelecidos pela norma. Essa aqui está a distribuição da iluminância no ambiente. Então, assim, tem alguns pontos com 450, mas a maior parte dos pontos nós temos aí iluminância superior a 500 lux. A lâmpada, então, escolhida foi essa lâmpada que está sendo mostrada aqui, que tem o preço médio aí de R$ 45. Então, partimos para os cálculos de economia de energia e retorno de investimento. Então, para esses cálculos, colocamos aí a potência atual instalada, que seria 912 watts, e a potência, então, sugerida com a troca das lâmpadas, 480 watts. Consideramos aí a utilização do ambiente de 12 horas durante 20 dias úteis no mês. Então, essa potência, essa diferença de potência, nesse determinado tempo, daria aí um total de potência de 114
kW. Nós consideramos a tarifa de energia elétrica de 0,16 por kWh. Então, o emprego dessas luminárias LED representaria uma economia de R$ 18,25 por mês. Daí fizemos a conta do retorno de investimento, né? Consideramos as 12 luminárias por R$ 45, então chegamos a um total de investimento de R$ 540. E considerando a economia, nós conseguimos aí um retorno de investimento em 30 meses. E considerando que essas lâmpadas têm uma vida útil aí em torno de 25 mil horas, ou seja, 90 meses, a troca dessas lâmpadas é significante do ponto de vista econômico, né? Porque eu tenho retorno de investimento aí em torno de 1/3 da vida útil da lâmpada. Mas o que é importante frisar aqui é que com esse projeto, né, com essa sugestão, com essa recomendação, os níveis de iluminância no ambiente estão adequados de acordo com a norma. Agora, como segundo trabalho, será apresentado a análise tarifária do campus. A modalidade que o campus se enquadra é a verde A4, a demanda contratada de 90 kW e a demanda de geração de 30 kW. Para esse estudo, nós utilizamos o simulador MACD disponível pelo Instituto Federal de Santa Catarina. Então, nós entramos, né, com os dados da conta de energia referente a primeiro mês foi em abril de 2022 a janeiro de 2024. Então colocamos lá os dados referentes à demanda, ponta fora de ponta, e o consumo de energia ponta fora de ponta também. Então continuamos aí preencher o simulador, né, colocamos lá então a modalidade tarifária e a demanda contratada. E consideramos, nesse primeiro caso, uma previsão de crescimento 5%, que é o padrão do simulador. A partir desses dados, ele gerou um resultado, uma demanda sugerida de 23 kW e uma economia fazendo esse ajuste, essa adequação de 90 para 23, isso representa uma economia de cerca de 20 mil reais. Né? Então, com a atual demanda contratada, tem um custo aqui de R$ 26.500 e com a demanda sugerida, o custo passaria para R$ 6.500. No segundo cenário e segunda situação, nós consideramos uma previsão de crescimento de 450%, porque está sendo feita uma adequação do sistema elétrico do campus para a instalação de 30 aparelhos acondicionados de 30.000 BTU, representando aí uma demanda de 73,95 kW, né, considerando que cada acondicionado tem uma potência elétrica de 2.900 watts. Então, diante dessa situação, o simulador já nos sugeriu passar a demanda para 117, próximo de 120 kW. Principalmente, né, então, para evitar de pagar multa de ultrapassagem. Né? Então, se mantivermos então, os 90 kW, o custo ficaria em 37.400, e se passarmos para 117, a previsão é gastarmos aí 32.892. Então, diante dessa situação, desses dados que obtivemos, nós vamos orientar, então, os nossos gestores, né, para fazer o planejamento mais adequado, né,
em relação à computação da demanda de energia elétrica. Isso aí vai depender de quando serão instalados esses aparelhos de ar-condicionado. Agora, por fim, será apresentada uma análise, né, de um acionamento eletrônico de um motor de indução trifásico. Então, o motor em questão é esse motor que está sendo mostrado aí, é um motor WEG 3 cavalos, 4 polos. Esse motor aciona um sistema de ventilação, né? Faz parte de uma bancada didática, e nós fizemos o estudo para avaliar o dimensionamento desse motor para essa questão. Para esse estudo foi utilizado o método de 2 watímetros, né, dos 2 watímetros para a determinação da potência ativa do sistema. Então, esse mesmo método foi utilizado também durante o nosso curso, e foi escolhido no nosso caso aqui porque não temos o aparelho o analisador de energia. Então, utilizamos esse método diante das condições que temos aqui no campus. Esse método determina que a potência total do sistema pode ser determinada a partir da medição da potência de 2 fases. Então, a soma da potência dessas 2 fases representa a potência total do sistema. Então, aqui nessa imagem está sendo mostrado o procedimento, né, realizado para medição então dessa potência ativa. Então, a bancada foi montada, a alimentação da software starter, a software starter foi configurada e a software starter alimentando o motor. Então, partimos aí para a medição das potências. Então, pegamos primeiro aqui na primeira figura a potência de uma das fases, depois pegamos a potência de uma segunda fase, e aqui, nessa terceira figura, o watímetro já representa a potência total do sistema. Então, ele tem uma funcionalidade que ele consegue armazenar os valores, e ele soma e já representa a potência total do sistema, que nesse caso foi de 1,56 kW. Então, fazendo uma análise da curva de carga do motor, né, pegando aí aquela potência ativa e encontrando a proporcionalidade em relação à potência do motor, encontramos aí uma relação de 70%. Né? Então, colocamos aqui na curva de corrente para 220 e chegamos a uma corrente de 6,6 amperes, que condiz também com os valores medidos. Essa corrente, ela me proporciona, né, nessas condições de 70% aí da potência, um fator de potência de 0,71 e também um rendimento de 86,93. Então, a partir disso aí fizemos análise também utilizando um motor de 2 CVs, né, um motor com as mesmas características, o motor anterior, só que uma potência menor. Nessas condições, né, chegamos aí ao emprego aí de uma potência em relação à potência nominal de 106%, então está dentro do fator de serviço do motor, e uma corrente em torno de 6 amperes. O rendimento nós obtivemos foi um rendimento de 86%, também um rendimento semelhante ao rendimento que obtivemos lá com motor de 3 cavalos. E o que foi mais relevante foi o aumento do fator de potência, né? Então, tivemos aí um ganho bem expressivo aí em relação ao fator de potência, que de 0,71 passou para 0,81, com o emprego de um motor de 2 cavalos, sem falar aí também do custo, né, do investimento necessário para poder adquirir um motor de potência menor. Então, eu agradeço a atenção de todos e agradeço também a oportunidade e a disponibilidade também
da realização do curso.